Vamos dar início aqui à aula de gases, certo? Então, ela só vai ser dividida em 3 partes, né? Nessa primeira parte, a gente vai poder ver o que é estado gasoso, certo? Estado gasoso, variáveis de estado, e essas variáveis de estado seria pressão, temperatura e volume. E se tratando do estado gasoso, né? Para a gente poder entender, os gases apresentam massa, né? Então, nesse esquema aqui, na lateral, a gente vai ver que tem a massa de CO2, né, representada num balão, é como se tivesse um ponto aqui, né, central. Ela teria uma massa maior do que o ar, né, mas isso é comparado a vários gases. Então, da mesma maneira que quando você fala de sólidos e líquidos, os gases também apresentam massa, certo? Então, você pode ter 1 kg de um gás, 2 kg de um gás e assim por diante, né? Só que normalmente os gases vão ocupar o quê? Um volume maior. Quando vamos falar de... Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém, né? Então, ele possui uma grande expansibilidade. Então, seja num volume grande ou num volume pequeno, ou se esse volume, como falando, for maior ou menor, ele vai ocupar todo o espaço. Ele tende a ocupar, né? Então, se por acaso você sentir cheiro de gás um determinado cômodo, não necessariamente o gás ele está sendo originado naquele cômodo, né? Então ele pode estar vindo de outro cômodo, que seria normalmente a cozinha, né? Alguém esqueceu algo aberto, ou está tendo vazamento no fogão, ou em algum equipamento que faça que alimente, né, esse fogão, né? Por exemplo, a mangueira também do botijão poderia ter um vazamento. Então isso quer dizer que quando você sente o cheiro de um gás, né, num determinado ambiente, ele pode estar sendo originário naquele ambiente ou de outro ambiente. Do mesmo jeito, quando você sente cheiros, aromas, por exemplo, de uma pessoa que está exalando um perfume, certo? Então, a tendência é que quando ela começa a exalar esse perfume, ele vai acabar se espalhando, né, por um determinado volume. Isso vai depender também de quanto você vai perceber, com a distância, quanto ele vai se dispersar no ar. Tudo tem a ver. Os gases são muito menos densos do que os sólidos e os líquidos, isto é, como ele fala em igualdade de massa, ocupam um volume muito maior. Então, quando você fala, por exemplo, de sólidos, né, então você teria a mesma massa, como ele diz aqui, né, então se você tem a massa constante, né, então um sólido com uma determinada massa X vai ter um volume, quando você vai para um líquido vai ter um volume maior, um pouco maior, e o gasoso normalmente um volume muito maior, certo? Então, isso aqui se dá porque o grau de liberdade das partículas quando estejam no estado gasoso é bem maior, certo? Então, você teria sólidos, seriam partículas mais próximas, né? Quando vai para o líquido, a distância já é um pouco maior, já está mais livre. Quando vai para um gasoso, você vai ter as partículas uma liberdade maior. Isso aqui é apenas uma ideia, né? Porque essa liberdade, essa distância bem, não dá para medir, mas ela é bem maior, né? Não existe a interação, normalmente a gente vai ver gás ideal, gás real, a interação seria nula entre essas partículas. Ou seja, as partículas estariam muito distantes, tá bom? Continuando, então, falando os gases sempre se misturam entre si, então eles possuem uma grande difusibilidade. Então, justamente porque possuem essa distância entre as partículas, entre gases diferentes, por exemplo, possuem essa grande distância, o que vai acontecer é que para essas partículas, né, adentrarem ou passarem por esses espaços vazios é bem mais simples do que se você tivesse, por exemplo, em um líquido, que as partículas são bem mais próximas, tá? Imagine duas multidões, né, com muito cheias, vamos dizer assim, como se fosse um show, né, de rock, tivesse 2 shows de rock, né, e aí essas duas multidões tentassem se misturar, né, e aí você percebeu uma dificuldade grande, porque ia existir pouco espaço, né, entre essas pessoas, então elas não iam conseguir se misturar tão facilmente. E quando você tivesse, por exemplo,
um sistema em que você teria espaços maiores entre essas partículas, quando tivesse outra, seria fácil de isso acontecer, né? Então é mais fácil de se misturar, beleza? Então esse seria uma forma simplista, né, de falar sobre a facilidade que se tem ou essa grande difusibilidade dos gases, né? Os volumes dos gases variam muito com a pressão, né, e com a temperatura. Então, grande compressibilidade e também grande dilatabilidade. Isso ocorre por quê? Certo? Justamente, novamente, a gente fala outra vez sobre esses espaços. Então, quando você tem um recipiente como esse aqui, né, você aplica uma pressão. Se isso aqui fosse um líquido, o que é que ia acontecer? A distância entre as partículas de um líquido é muito pequena. Isso quando você compara com a de um gás, né? Então, se isso aqui fosse a distância de uma substância na sua forma líquida, você teria essa distância, no mínimo, né, de um gás. Então, quando você pressiona esse líquido, a aproximação aqui seria ínfima, né? Então, você não conseguiria perceber, seria pequena, né? Talvez numa pressão menos de 1 milímetro, talvez fosse a diferença de volumes, né? Ou 1 milímetro no caso, mas quando você vai para gases, quando você tem uma distância maior entre as partículas, quando você aplica uma pressão, você percebe uma variação de volume bem maior, seja para diminuir ou para aumentar o volume. A mesma coisa é a temperatura, certo? Então há um experimento com gases com nitrogênio líquido, no caso, né? Não é nenhum gás, né? Então está na sua forma líquida, então que tem uma temperatura muito baixa. Então se você coloca um experimento normalmente tem professores de física, ele pega um balão que tem um determinado gás e coloca esse balão dentro do nitrogênio líquido. Quando ele tira, né, como a temperatura ficou muito baixa, as partículas que estavam muito separadas ficaram que foram diminuindo a energia, o balão sai seco, né? E aí o que acontece é que depois de alguns minutos o balão ele volta ao seu tamanho normal, porque ele aumenta novamente a temperatura, atinge a temperatura ambiente e as partículas voltam a ter o comportamento, né, da temperatura naquele momento inicial, tá bom? Então o que está querendo dizer é que esse volume, né, ele varia, é mais perceptível, seja com aumento ou diminuição de pressão ou com aumento ou diminuição de temperatura, tá bom? Então, quando a gente fala de gases, a gente precisa também falar o quê? Sempre de pressão, temperatura e volume. Você pode até ter um desses constante, mas os outros sempre irão se relacionar. Então, normalmente quando a gente fala que tem 1 metro cúbico de um gás, a gente precisa saber 1 metro cúbico em qual temperatura, 1 metro cúbico em qual pressão. Ok? Então, é preciso saber as variáveis de estado de um gás para poder caracterizá-lo. Enfim, variáveis de estado. Então, primeiro, pressão. Então, quando a gente fala aqui de pressão, certo? Primeiro a gente precisa entender o que é pressão. Então, a pressão está relacionada a uma força sobre uma determinada área. Então, aqui, né, você tem a força numa determinada área, como ele está mostrando, e a pressão vai ser todas essas forças naquela área, ela vai ser proporcional, tá? Então, se você tem, quando a gente está falando de gases, né, aqui, no caso, a força na verdade está mais distribuída, né? Enquanto aqui você está concentrando a força numa determinada área. É a mesma área, só que aqui ela está distribuída, essa aplicação de força, mas aqui não, está num único ponto, vamos dizer assim. É o mesmo que aquele número de círculo, né, que tem uma pessoa que deita numa cama de pregos, né? Então, se ele ficar em pé, vou mostrar meus dotes de desenhista agora. Se ele ficar em pé naquela cama de pregos, o que vai acontecer é que toda a sua massa, né, a força aplicada vai ser numa área pequena. Então, toda aquela força, né, ou seja, vai ser uma força constante, vai estar numa área pequena. Então, a pressão vai ser maior. Mas quando você pega e no caso essa pessoa deita sobre a cama, o que é que vai acontecer? A força da sua massa, ou seja, força peso, né, ela vai ser distribuída em vários pontos dessa área, né? Então você vai no final dividir a força total exercida naquela área. Então acaba que
você aumentou a área, né? Então você vai diminuir a pressão, já que quando você tem esse tipo de fórmula, aqui vai ser indiretamente proporcional. Pressão e no caso, área, tá? Então agora tendo uma noção maior em relação à pressão, então a pressão sempre lembre que está relacionada à força exercida na determinada área. Então, se você olhar, por exemplo, para uma faca, a questão da ponta da faca, talvez o seu formato possa ser redondo, pode ser retangular, não interessa, mas o ponto é que toda a força, né, quando normalmente você vai exercer de uma lâmina, então a lâmina ela é fina, né? Então, se a gente olhasse, né, essa faca, então ela teria uma lâmina fina, mas só que essa lâmina, quando ela é passada sobre um determinado objeto, o que é que normalmente vai acontecer, né? Dessa faca? Essa área é muito pequena e aí a força que você exerce é grande, ou vai acontecer que você consegue cortar, né? Porque a pressão é muito grande. Mas se você tivesse uma lâmina, que é quando você não tem uma faca, né, amolada, né? E aí você tivesse uma área, por exemplo, maior, o que é que vai acontecer? Você teria aplicação de uma mesma força, vamos dizer, mas só que você tem uma área maior, e aí a pressão acaba diminuindo. Então, às vezes, para compensar, a pessoa quando está com uma faca cega acaba exercendo o quê? Exercendo uma força maior para tentar cortar algo, tá bom? Então, isso tem tudo a ver com a área. Assim, trazendo isso para gases, né? Deixa eu ver, eu acabei passando aqui. Quando a gente fala dos gases, a gente fala, quando olha para um recipiente, né? A pressão ela vai estar relacionada a quanto essas partículas elas vão se chocar na parede. Então, uma partícula vai se chocar, né? Acabei fazendo aqui um esquema por costume, mas vamos supor que tem um recipiente fechado, né, um cilindro, e aí você tem uma partícula de um gás. Então o que vai acontecer é que essa partícula vai se chocar na parte de cima, depois na lateral, na outra lateral, embaixo, para cima de novo. Então ela vai o que? Exercer vários choques, ou seja, ela vai exercer uma força sobre essa parede, né? Então vai depender do número de choques que ela exerce nessas paredes. Certo? Então, quanto mais choques ela exercer nas paredes do recipiente, então você vai ter uma maior pressão. Tá? E isso vai depender o que também da área. Né? Então, imagine que agora você tem mais partículas. Né? Então, nesse recipiente você aumentou o número de partículas. O que é que vai acontecer? Se antes você tinha um número X de choques, você vai dobrar, triplicar, vai depender da quantidade de partículas que você tem dentro do recipiente. Então, esse número de choques nas paredes vai o que? Vai aumentar. Então, você vai aumentar o que? A pressão. Então, quando a gente falar de gases, certo? Porque aqui eu não variei o tamanho do recipiente, então a área não variou, certo? Mas eu posso variar o número de choques, essas forças que serão exercidas nas paredes. Então, quanto maior o número de choques nas paredes, maior vai ser o que? A pressão. Então, como é que eu posso aumentar o número de choques nas paredes? Isso é o que a gente vai ver na segunda parte da aula, que a gente vai ver como a pressão, desculpa, como a temperatura, como o volume vai influenciar, certo? Mas um ponto que a gente pode fazer, se a gente não quiser ainda variar volume nem temperatura, a gente também tem algo que pode mexer, que é a massa. Né? Imagine que nesse recipiente a gente continue aumentando, colocando mais partículas e mais partículas. O que é que vai acontecer? Vai ficar muito cheio e vai ter mais partículas também se chocando nas paredes. Vou falar já já sobre isso, que é basicamente como quando a gente faz quando vai encher um pneu. Né? A gente não altera nem o volume nem a temperatura do pneu. O que é que normalmente a gente faz? A gente empurra, ou seja, aumenta a massa de gás que tem dentro do pneu. Né? E aí você vai ter mais partículas dentro do pneu e vai acarretar o quê? Mais choques nas paredes. Né? Mais pressão. Então, pressão seria o quê? A força exercida ou os choques exercidos na parede do recipiente. Tá bom? Quando a gente tratar de um gás. Então, a gente precisa conhecer algumas unidades de pressão. E uma delas seria o miligramas de mercúrio, né, que foi criado por Torricelli. Né? Então, ele pegou uma
uma coluna, encheu de mercúrio, que tem uma densidade bem alta, né? E aí colocou essa coluna num determinado recipiente que já tinha mercúrio, no caso, né? E aí qual é a tendência? O mercúrio que está na coluna, ele vai o quê? Descer pela ação da gravidade e começar a vir para cá, né? Para o recipiente. Só que o que acontece? Acaba que numa parte, né, a coluna começa a derramar, mas uma parte do mercúrio não desce, né? Que a tendência seria o quê? O mercúrio descer, mas ela não conseguiu. E por que isso acontece? Então ele observou que, na verdade, existe uma pressão, né, do ar que está aqui fora, né, do ar que nós estamos, no caso aqui, ao nível do mar. Então esse gás, né, ele exerce uma pressão o quê? A gente que está aqui ao nível do mar, ou seja, a qualquer altura, ele vai ter o quê? Uma pressão sobre o nosso corpo também, sobre tudo. E aí, inclusive, aqui fora. Então, o que é que vai acontecer? Quando a pressão da atmosfera, né? A pressão da atmosfera, ela se igualou, né? A, a, a essa pressão exercida pelo mercúrio, né? Então, ele acabou fazendo uma relação, que a pressão aqui ao nível do mar, ou que 1 atm, né? Seria o equivalente a 760 miligramas de mercúrio. Perceba que foi uma escala simples, né? Aqui está sendo feito com mercúrio. Você poderia fazer até uma escala com outro metal, com outro líquido ou algo do tipo, né? A diferença é que aqui foi usado, né, 1000 milímetros de mercúrio, né? Então não é mililitros, tá? É milímetros. Então foi usado uma escala aqui de uma coluna de 1000 milímetros, né? Então nesse caso aqui a gente está usando mercúrio. Então provavelmente para fazer com outro líquido vai depender da sua densidade, e aí você usaria uma coluna maior, né, para tentar fazer talvez esse experimento e criar essa escala, tá? Mas o que foi mostrado aqui é que ele tentou o quê? Colocar uma coluna de mercúrio, né, de 1000 milímetros. Quando ele inverteu num recipiente que já tinha mercúrio, a tendência era esse mercúrio o quê? Descer pela ação da gravidade e subir aqui o nível até transbordar, se fosse o caso. Mas o ar que está aqui fora, né, ele também exerce pressão sobre esse líquido aqui. Então ele deixou o mercúrio descer até um certo ponto. Então, quando ele parou, significa que a pressão exercida pelo mercúrio para descer, né, foi a mesma, ou seja, igual à pressão de fora, aqui do ambiente. Né, E aí ele acabou fazendo essa relação, que 1 milímetro de mercúrio está para 1 Thor, né? Desculpa, 1 milímetro de mercúrio é a mesma coisa que 1 Thor, na verdade é só uma maneira de abordar, mais que 1 atm é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, tá? Desculpa aí. Continuando, então vamos lá. Passar aqui. Aqui, basicamente, acabou ficando um pouco fora de ordem, mas era só para exemplificar para vocês que essas partículas elas ficam ocasionando choques nas paredes, né? Então vai depender da quantidade, do volume, da pressão, desculpa, da temperatura. Então, o número de choques que é exercido aqui na parede a gente vai conhecer como pressão. Então, quanto mais choques você tiver na parede, maior vai ser o quê? A pressão. Então a gente pode definir assim, ó, a pressão de um gás é decorrente das colisões de suas moléculas com a parede do recipiente que contém esse gás. Então, quanto maior o número de choques, gente, né, o maior número de colisões nessa parede, a gente vai ter uma maior pressão sendo exercida, tá? Então, passando para o próximo ponto aqui, eu acabei colocando esse esquema para representar o que a gente estava vendo aqui sobre Torricelli, né? Ele fez isso aqui a uma determinada altitude, né? Então, essa coluna, ela vai ter 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros, dependendo da pressão aqui fora, né? Então, quanto menor a pressão aqui fora, mais esse líquido vai escorrer. Então, a gente não vai ter 760 milímetros sempre não. Então, assim, gente, se dependendo da altura, né, da altitude, você vai ter uma pressão menor, né? O ar vai ficando rarefeito, ou seja, a pressão dele é menor, e isso acaba influenciando, né, até o próprio experimento. Então, vale salientar que isso daqui foi feito para, né, ele está relacionando com ATM, que é o que é a pressão utilizada ao nível do mar, tá bom? Então aqui a gente está falando no ATM, tem hora que aparece Pascal, que significa Newton por metro quadrado. Isso aqui normalmente é utilizado mais na graduação, certo? Aqui para o médio a gente usa normalmente ATM,
milímetros de mercúrio, mas existe também essa relação de ATMI Pascal ou também quilopascal, tá? Que se vocês analisarem pressão é newtons por metro quadrado, que é justamente newton unidade de força e metro quadrado seria de área, tá? E aqui o que eu ia mostrar é o seguinte, que dependendo da altitude que você esteja, então aqui falando zero, o nível do mar está considerando Rio de Janeiro. Então acabou que você teria aqui a pressão atmosférica de 1 atm, ou 760, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar a cor para ficar melhor. Então aqui 760 milímetros, né, que a gente viu, de mercúrio, que equivale a 1 atm. E à medida que você vai aumentando, ou seja, a altitude vai sendo maior, o que é que vai acontecer aqui, ó, 2.000 metros de altitude, que é em Campos do Jordão. Aí você já diminui a pressão para 0,8, né? Então aquela coluna de mercúrio, ela seria o que? Até bem menor, certo? E assim por diante. Então, dependendo da altitude, o gás, ou seja, o ar vai ficando rarefeito, né? Em La Paz, na Bolívia, que está cerca de 3.800, 4.000 metros de altitude, o ar é bem mais rarefeito, então a pressão exercida lá sobre o ar é bem menor, ok? Então, quem já assistiu alguns jogos da seleção brasileira, de alguns times que vão para La Paz jogar, normalmente os jogadores que estão acostumados a jogar aqui na altitude zero, ou um pouco, né, sei lá, 1.000 ou 2.000, como se fosse em Campo do Jordão, mas que os cariocas, né? Então, quando vão para La Paz, eles teriam maior dificuldade, né? Até em relação a inspirar, né, esse ar rarefeito com a menor concentração, como também outro ponto que não ajuda é que se o ar é rarefeito, a pressão é menor, isso tem a ver até com a distância entre as partículas, que é bem maior. O que vai acontecer é que a bola, passando no ar que teria uma maior concentração, né, a bola ela teria o que? Uma maior resistência, né? Quando comparado a esse ar que é rarefeito. Então, teoricamente, a bola ela teria menos resistência nesse ar rarefeito e correria mais, né? Vamos dizer assim. Então, teria uma maior velocidade, né? Então, ia juntar a bola correndo mais com os jogadores tentando puxar o ar sem conseguir se acostumar, né? com aquele ar rarefeito, né? E aí acaba que eles possuem uma certa vantagem, né? Então, só para relacionar aqui, quanto maior a altitude é algo inversamente proporcional, né? Então, quanto maior a altitude, você vai ter uma menor pressão, tá bom? Então, outra variável de estado que a gente vai ver, né? Volume e temperatura. Então, vou tentar passar aqui, ver se vai. Quando a gente fala, por exemplo, de diminuição de volume, certo? Desculpa, gente, pressão, né? Eu estou usando o mesmo esquema, né? Mas aqui... não, volume, desculpa. Então aqui eu acabei diminuindo o volume, certo? Isso influencia na pressão, inclusive, né? Já posso adiantar uma das leis que a gente vai ver na próxima parte, mas quando você tem uma partícula aqui, ela vai se chocar, tem um número de choques aqui, né? Nessas paredes, né? Até fiz uma coisa meio louca aqui, mas beleza. O número de choques que ele vai ter aqui, né? Vai ser bem menor quando você compara aqui. Então aquela partícula, se ela, sei lá, em um segundo, ela dá X, o número X de choques nas paredes, aqui ela vai ter um espaço menor, um volume menor, e o número de choques que ela vai acabar colidindo, né? O número de colisões que ela vai executar nessas paredes vai ser bem maior, né? Então acaba que você tem uma pressão maior, né, quando você diminui o volume. Mas aqui a gente está falando de volume, né? Então o volume a gente precisa saber quais são as unidades que a gente vai utilizar. Então a gente pode normalmente usar o metro cúbico, que significa 1.000 litros, né? Então, ou um ml, que significa 1 centímetro cúbico. Então normalmente são esses dois aqui que são os mais usados, né? Então 1 metro cúbico, você já pode de cara dizer que são 1.000 litros, ou 1 centímetro cúbico, que vai ser equivalente a 1 ml. Então esses aqui são bem parecidos, né? Que é 1 e 1, 1 para 1. Então o único que você tem que lembrar que é diferente, normalmente, é quando você vai fazer essa relação, né? De metro cúbico, aí você coloca o número de zeros que você está vendo aqui no expoente do metro cúbico, né? Então são metro cúbico, metro a terceira, então você coloca, em vez de 1 litro, coloca 1.000 litros.
Continuando, então, quando a gente falar de temperatura, existem duas escalas, né? Tem a Celsius, que é o que a gente é mais comum a gente usar aqui no Brasil, e o Kelvin, certo? Então, esse Kelvin, no caso, a unidade absoluta, ela vai ser utilizada pelo sistema internacional. Então, normalmente a gente usa Kelvin quando vai utilizar em gases, né? E nesse caso, né, a referência para Kelvin é o zero absoluto, é quando você tem a partícula, né, no menor nível de energia, basicamente parada. E a Celsius normalmente utiliza o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius para a água, no caso, e 100 graus Celsius ponto de ebulição. Mas são escalas que você consegue relacionar de forma simples, porque são duas escalas que são centígradas, né? Então, você vê aqui de 0 a 100 graus, né? Quando você tem na escala Celsius, mas se você for para a escala Kelvin, você também vai ter 273 a 373, você tem uma variação de 100, tá? A diferença para Kelvin é que ele usa o zero como referência à partícula, né? Com o menor nível de energia, o zero chamado zero absoluto, tá? E a escala Celsius, no caso, a referência é o zero, né? Desculpa, a referência zero para ele é o ponto de fusão da água, tá bom? Sendo assim, quando a gente tem temperaturas negativas quando fala de quê? De Celsius, mas existe um limite, né? Então é zero até menos 273, porque lembra que são escalas centígradas, né? Então, se o zero, né, o que eu estou tentando dizer para vocês aqui, Kelvin utiliza como referência o zero absoluto, é quando a partícula, né, está no seu menor nível de energia. E aí, ela está aqui no menor nível de energia, só que quando Celsius utiliza o ponto de fusão 0 graus da água, quando você transforma para Kelvin, isso equivale a 273. Então, essa variação, certo? Essa variação, ela vai do zero absoluto, como ele é falado, até o 273, porque o 273 ele está só aqui, ele só é apresentado aqui na escala, porque o 273 equivale ao zero do Celsius, né? Celsius decidiu, quando a água entra quando a água o seu o ponto de fusão da água seria a referência, só que o ponto de fusão da água na Kelvin é 273. Então, 0 até 273. Então, se o zero do Celsius está aqui, o caminho inverso vai ser o que? Menos 273, que foi a mesma quantidade a mesma variação que você viu em Kelvin. Então, a diferença é que desse ponto, né, de referência aqui de Celsius até o menor ponto, que seria o zero absoluto, há uma variação de 273. Para Kelvin, ele não chama o zero aqui, quando a água está congelando, vamos dizer assim, mas sim quando você tem a partícula com menor nível de energia, tá bom? E quando você vai de 0 até 100 graus, né, porque a água está entrando em ebulição, ele também acaba variando 100. Então, se está em 273 no ponto de fusão, 373 vai ser o ponto de ebulição, tá bom? Então, é válido salientar que existe um limite de negativo para Celsius, tá? Então, é menos 273. Se você encontrar menos 290 graus Celsius, então, certo? A gente não estaria abaixo do zero absoluto. E para Kelvin, o limite, né, a referência dele é quando a partícula está sem energia, né? Então seria o início, tá bom? Então a gente não teria menos 290. E para Kelvin, você tem, deixa eu ver, menos 273, 270, 273 e 373. Então acaba indo de 100 em 100 aqui, tá bom? Então você não tem Celsius já acaba começando do zero, né, do ponto mínimo que você tem do grau de energia para as partículas. Então você não teria escala negativa em Kelvin. Então, se você encontrar escala, ou seja, valores menor que menos 273 para Celsius, está errado. Como também se você encontrar valores negativos para Kelvin, vai estar errado. Então, continuando aqui, acaba que essa transformação aqui, de temperatura de Celsius é igual a, desculpa, temperatura em Kelvin, melhor fazer novamente, né? Temperatura, se você quiser saber a temperatura em Kelvin, basta você somar a temperatura Celsius mais 270.
273, certo? Então, ó, por quê? Porque justamente o que você tem aqui, ó, aqui quando começa no Celsius o zero, lá já está em 273. Então, se você andar aqui, tiver uma variação de 50 graus, né? Aqui também vai variar 50 graus, já porque são duas escalas que são centígrados. Então, 50, 50. Então, você acaba o quê? Para transformar, você pega 273 e soma com essa variação. Né? Então, se aumentou, se teve ali uma variação de 50 graus, você soma 50 graus de 273. Então, aqui vai ser 50 graus Celsius, enquanto lá do outro lado você vai ter 273, 323. 323 Kelvin. Certo? Então, isso mesmo. 273, tá, pronto. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só um ponto que eu coloquei que era, tinha falado sobre variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, né? E aí eu falava que a gente vai estudar que uma acaba influenciando sobre a outra, tá? Mas existe algo também, né? Quando a gente vai encher, por exemplo, um pneu, né? Quando o pneu está cheio, só para representar essa pressão, né? Que normalmente a gente acaba calibrando os pneus de um carro, de uma bicicleta, de uma moto. Então, se a gente aprendeu que pressão são os choques exercidos nas paredes, entenda só. Num pneu, a gente normalmente não vai alterar, certo? Vamos considerar um volume constante do pneu. A gente não vai alterar a temperatura, nem vai alterar o volume do pneu, né? Então, como é que a gente vai fazer para fazer com que a pressão aumente ou diminui? A gente acrescenta no pneu, ou seja, no seu interior, mais moléculas ou mais partículas de gás, né? Do ar. Então, quando você acrescenta mais partículas, se antes você tinha X partículas exercendo uma pressão X, você dobra o número de partículas, coloca agora 2x, então você agora vai ter o dobro da pressão, né? Então, não sei se realmente é linear em relação ao número de massa e de pressão, mas vamos dizer que você aumenta também, tá? Então, aumentou o número de partículas, certo? No interior desse recipiente, você também vai o quê? Aumentar a quantidade de... Você vai aumentar a pressão. Então, imagine que você tem as partículas, quando você tem, por exemplo, se você tivesse uma partícula nesse pneu, então essa partícula está se chocando de um lado para o outro no pneu. Então, talvez você não ia ver o pneu rígido, ele já está murcho. Porque aquela partícula, ou poucas partículas não conseguem fazer com que o pneu fique naquela forma, né? Porque imagine que você tem um pneu, aqui é a roda do pneu, certo? Aqui o ar, blá, blá, e aqui está o pneu. Então imagine que uma partícula ela tem que chocar em cima e se chocar embaixo, né? E aí esse número de choques em cima e embaixo várias vezes mantém o quê? Mantém o pneu aqui na parte de cima. Né? Então, mas isso é possível porque você tem várias partículas fazendo isso. Né? Então ela não deixa que o pneu ele ou caia ou venha para próximo da roda. Então, imagine que são várias partículas empurrando o pneu para cima. E aí quando você diminui o número de partículas, o que é que acontece? O pneu ele começa a ceder, ele começa a ficar murcho. Ele vai se aproximando de quê? Da roda. Então, o que acontece é que num pneu a gente acaba acrescentando muitas partículas e essas partículas ficam se chocando em cima, embaixo direto, e aí o pneu ele não consegue, né? Essa parte do pneu ele não consegue se aproximar da roda. E aí o pneu fica rígido. O que acontece quando você enche o pneu demais? Tem tantas partículas, elas estão se chocando tanto com o pneu que a borracha não vai resistir, né? Então ela acaba se rompendo, tá bom? Então, gente, só uma noção inicial, né, do que seriam essas variáveis de estado, entender um pouco o que seria pressão, volume e temperatura.